Juan pode passar por cirurgia e tem novidade em relação à sua permanência. São Paulo chegou a fazer uma proposta oficial para contratar um jogador do Grêmio. Bora trazer mais detalhes. Torcida do São Paulo, também vou te explicar essa demora do anúncio do Hernan Crespo, mas está quase. E também bora falar bastante sobre essa situação do Biel. Será que chega? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? Tem muita coisa para a gente falar nesta quarta-feira. Bora começar sobre essa situação aí do Crespo. São Paulo ainda não anunciou a contratação do Crespo, né? Mas por quê? Por que a demora no anúncio da contratação do Crespo? Uma informação que a gente trouxe pela manhã, que a gente vai trazer mais detalhes, inclusive em relação a isso, e o porquê tá demorando, porque essa parte burocrática. Primeiro ponto, muita gente pergunta, pô, o Crespo vai melar, que história é essa? Tá estranho, tá esquisito, cara. Para vocês terem noção, hoje, Crespo e empresário nem estão mais na negociação, porque ela já foi fechada. Tá, então por que não foi anunciado? Bora lá. É porque tem algumas questões em relação às cláusulas do contrato. Existe ainda uma margem de interpretação para isso acontecer. Eu até trouxe essa informação com exclusividade no X, e aí depois o Hernan, ele fez um vídeo explicando também mais detalhes, e aí eu vou roubar um pouquinho da explicação dele, que ele conseguiu explicar até melhor do que eu mesmo expliquei. Seguinte, tem algumas cláusulas no contrato, por exemplo, salário, tempo de contrato que é até dezembro de 2026, a dívida que o São Paulo tinha com ele já foi diluída, já foi resolvida, tudo isso já foi resolvido. Esse aceite do Crespo já aconteceu. E aí, conversei com o empresário, conversei com o Crespo, já tá tudo certo? Bora agora levar os contratos tanto para o jurídico do Crespo, quanto para o jurídico também do São Paulo, para a gente já resolver isso e assinar a papelada. Só que aí, os jurídicos ainda estão conversando porque tem algumas cláusulas que são ali no sentido de interpretação. Aí o Hernando usou um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês também. Por exemplo, o Crespo, eu vou colocar números fictícios aqui, tá? Porque eu não sei esses números, mas eu sei dessa cláusula. Se o São Paulo for direto para a fase de grupos da Libertadores, no ano que vem, o Crespo vai receber R$1 milhão. Só que também tem uma cláusula que se ele for campeão da Copa do Brasil, ele recebe 1 milhão. Só que se ele for campeão da Copa do Brasil, ele automaticamente também está na fase de grupos da Libertadores. Então, se ele for campeão da Copa do Brasil, essa cláusula aqui de ir direto para a Libertadores também conta, então ele ativa as duas cláusulas? Isso que ainda não ficou claro em algumas cláusulas. Então, ó, dá uma mexida aqui, coloca aqui nessa cláusula, então, ir para a Libertadores direto via Brasileirão. Nessa cláusula aqui, se ele conseguir ficar no G4 e não no G6, se for para pré-Libertadores, é um valor diferente. Então são essas pequenas questões que aí entra burocracia, que aí entra, sabe, questões pequenas realmente, que não serão suficientes para que o negócio melasse, por exemplo. Por isso que o negócio está fechado, basicamente, desde segunda-feira. Só que aí quando entra no jurídico, tem essas cláusulas aqui, vamos interpretar essa cláusula. E também não há uma pressa, tá? Porque como o elenco se apresenta só dia 26, talvez se tivesse já jogo acontecendo agora no meio de semana, no fim de semana, as coisas se acelerassem. Mas agora estão tratando tudo nos mínimos detalhes. Também tem uma questão, por exemplo, do próprio jurídico do Crespo se proteger em relação à multa contratual. Vamos deixar bem explicado aqui essa multa, porque o São Paulo já não cumpriu um acordo com ele na primeira passagem, então o jurídico está colocando ali algumas exigências, algumas questões ali para que o Crespo acabe não saindo, por exemplo, se acontece alguma coisa, a diretoria decide demitir o Crespo no final do ano, para que o Crespo esteja mais seguro para esse recebimento, para que não aconteça o que aconteceu na primeira passagem, que o São Paulo acabou ficando devendo e o Crespo até teve que fazer uma notificação da FIFA. Então quer dizer que ele tá se protegendo aqui porque ele quer receber. É óbvio, né, gente? Ele quer receber. Então por isso que há essa cautela toda para colocar tudo ali no contrato, tudo bem mastigado, tudo bem nítido, para que realmente não haja nenhum tipo de desacordo depois ou interpretações diferentes em relação ali às cláusulas. Então, tudo isso é uma questão burocrática. O Crespo será o novo técnico de São Paulo,
contra o Flamengo ou contra o Bragantino, que são os dois próximos jogos, aí vai depender muito que a tabela contra o Flamengo ainda não saiu, porque o Flamengo está na disputa do Super Mundial, mas o próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro terá Crespo no comando. Assim, é 99,9%. Só falta a assinatura mesmo e esses detalhes burocráticos que, repito, não vão fazer com que o acordo acabe melando, tá? Beleza? Então, Crespo será o novo técnico de São Paulo, ao que tudo indica, assim. Dessa vez, não é detalhes. Ah, faltam detalhes, só que esses detalhes são muitas coisas. Não, são realmente detalhezinhos ali em contrato. Então, relaxa. Crespo vai ser técnico do São Paulo. Antes da gente continuar, seja membro deste canal, para você ter conteúdo exclusivo, ter o grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia para a gente bater um papo sempre, eu te deixar super bem informado e tirar suas dúvidas. Tem vídeos exclusivos também para os membros, eu sempre trago conteúdos bem bacanas ali com exclusividade para os membros deste canal, então eu conto também muito com a sua colaboração para você fazer parte aqui também da nossa comunidade. Bora falar mais sobre São Paulo Futebol Clube, vamos falar sobre Juan ainda, vamos falar também sobre a contratação do Biel e falar sobre o Matias Arezzo, que é atacante do Grêmio, informação bem legal. Bora falar sobre Biel? São Paulo já fez uma proposta oficial em relação ao Biel, a gente trouxe no vídeo de mais cedo mais detalhes dessa situação, e bora trazer uma pequena atualização aí dessa situação do Biel. O São Paulo entende que mesmo com a chegada do Crespo, e é importante trazer que o Crespo ainda não sabe dessa contratação, sabe? Não é algo que foi conversado assim diretamente com o Crespo. Ah, você aprova? O Crespo não teve tempo ainda de avaliar o Biel. Só que o São Paulo, o departamento de futebol, entende que já havia essa necessidade da contratação de um jogador de beirada de campo, já com o Zubeldia, e aí teve o aval do Zubeldia para essa contratação, só que agora há um entendimento que mesmo com a chegada de um novo técnico, existe essa possibilidade que não dá para esperar, entre aspas, já que o São Paulo entende que é uma ótima oportunidade você ter essa contratação do Biel. Vamos trazer um pouquinho mais de bastidores. O Biel, ele vai para o Sport, ele não joga. E aí, ao ver que ele não tem essa possibilidade de jogar e o mercado dele em Portugal meio que se fechou ou ele não tá, entre aspas, é mais vantajoso para o staff do Biel e para o Biel, na visão deles, você ou permanece no Sport desde que você jogasse, o que não vai acontecer, não tem essa perspectiva, do que você ser emprestado ali para equipes menores de Portugal. Então, há um entendimento que o movimento da volta para o futebol brasileiro ele é mais benéfico. E aí, pega o nome do Biel, você joga para os clubes brasileiros. E aí, os clubes brasileiros que se interessaram fizeram as propostas oficiais, que são São Paulo, Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro. Foram as 4 equipes que se interessaram de fato para fazer essa proposta. Então, o São Paulo entende que até pela concorrência, vale a pena você ir agora, mesmo com o Crespo ainda não tendo esse aval, porque há um entendimento também que dificilmente o Crespo vai vetar essa contratação. E também, o São Paulo tem uma possibilidade real de acabar vendendo o Lucas Ferreira nessa janela do meio do ano. Então seria um jogador, sai um jogador de beirada, chegaria um outro jogador de beirada do campo. Por mais que o Biel ele tenha uma preferência por jogar pelo lado esquerdo, ele também pode, fatalmente, acabar fazendo os dois lados do campo. Então, por conta disso, mesmo não tendo esse aval do Crespo, a diretoria tem trabalhado e entende essa necessidade como uma das prioridades do São Paulo é esse atacante de beirada de campo. São Paulo também deve buscar pelo menos ali mais um meio-campista para fechar ali o seu mercado e deve ficar somente nisso, tá? Não deve ficar em 4, 5, 6 reforços. A ideia realmente seria o Dineno, como já chegou, esse atacante de beirada do campo que pode ser uma possibilidade real, essa chegada do Biel, e também pelo menos mais um meio-campista, aí o São Paulo entende que já vai estar mais confortável. E aí qualquer uma outra movimentação pode acabar acontecendo a depender das saídas, né, Sal? Talvez se você perde um Pablo Maia e o Crespo identifica ali que precisa de mais um volante, você pode acabar indo para o mercado. Mas em um primeiro momento, a ideia não seria essa, a ideia realmente seria só fechar mais essas duas contratações e o São Paulo ficaria tranquilo em relação ao seu mercado, tá? Antes da gente continuar, ainda não temos o link da Olo Sports, mas estamos em negociações avançadas, tá? Então a tendência é da gente manter a parceria, a gente recebeu uma sinalização positiva, e a gente tá igual o Crespo e o São Paulo, a gente tá só fechando ali os mínimos detalhes, mas quero agradecer muito vocês aí por sempre estarem clicando no link da Olo Sports, logo logo com certeza o link vai estar aqui embaixo na descrição, que a gente vai manter esse parceiro se tudo der certo. Há otimismo por parte do Alexander FC de fechar aí essa parceria com a Olo Sports. Pra gente continuar,
o São Paulo fez uma proposta oficial para a contratação do Matias Arezzo antes da contratação do Dineno. O Matias Arezzo é um centroavante do Grêmio, chileno, ele tem 21 anos, ele não tem atuado com uma certa frequência lá no Grêmio, inclusive ele jogou poucas partidas nessa temporada, ele chegou ao clube gremista na temporada passada, acabou não tendo a minutagem que se esperava, né? Por exemplo, hoje o titular na função de centroavante é o Bright White, e o Arezzo não tem tido ali muitas chances. E aí o Arezzo era um nome que o scout estava de olho, que o São Paulo entendia que é um jogador muito promissor. O Arezzo, ele é uma das principais joias do futebol chileno, né? Ele acabou ainda não tendo essa minutagem, essa rodagem, mas ele é um jogador que... Chileno, olha, Uruguai. Mas ele é um jogador... O chileno é o Aravena, o Arezzo, se eu não me engano, é uruguai. Confundi as bolas, mas é o Arezzo, centroavante. Ele não tem tido minutagem lá, mas ele sempre foi cotado muito bem como um jogador muito promissor. E aí o São Paulo identificou a possibilidade de contratar esse jogador para ser uma opção para centroavante. Aí o São Paulo fez uma proposta oficial ao Grêmio buscando um empréstimo até o final dessa temporada, com o São Paulo assumindo 100% dos salários do jogador do Grêmio. Até houve, do que eu conversei, com uma sinalização positiva do Matias Arezzo e do seu staff para essa contratação, mas o Grêmio vetou. Essa informação foi dada lá inicialmente pelo Caliel Dornelles, que cobre lá o Grêmio, e aí a gente pegou, né, essa informação, jogou lá para o São Paulo e eles confirmaram. Joguei lá para o Grêmio também, a gente tem um bom acesso lá em relação ao Grêmio. E aí também me passaram que realmente isso acabou acontecendo, mas o Grêmio não tinha interesse, porque o Grêmio entende que porque eu vou emprestar um cara para um rival direto no futebol brasileiro, vai que ele se destaca lá e aí eu posso perder o cara aqui. Então o Grêmio preferiu não fazer negócio com o São Paulo nesse sentido. Então aí o São Paulo acabou indo para o Dineno. O Arezzo era uma opção a função de centroavante. O São Paulo foi lá no Carlos Vinícius, foi lá no Matias Arezzo, foi lá no Dineno e aí entendeu que o Dineno seria a melhor opção para esse momento. Então até o São Paulo até não quis evoluir muito nas tratativas com o Arezzo, porque viu essa possibilidade do Dineno. Então o Arezzo não tem mais nenhuma possibilidade de jogar no São Paulo, ficou realmente só essa questão aí, mas é um nome promissor. Então o São Paulo estava de olho aí nessa situação, mas acabou fechando com o Dineno, que também acho que é um bom centroavante. Eu acredito muito, inclusive, que vai dar ainda muito certo com a camisa do São Paulo. Para a gente fechar o vídeo de hoje, Juan vai passar por uma artroscopia, vai passar por um procedimento para saber se ele vai passar por uma cirurgia. Sim, você não entendeu errado. Vamos explicar essa situação. Vocês sabem que o Juan, desde a partida contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, ele tem reclamado de dores no joelho. Ele até foi para a partida contra o Libertad, mas mesmo assim ele não aguentou ir para o segundo tempo por conta dessas dores no joelho. Desde então, ele até chegou a ir para o jogo contra o Náutico, mas novamente essas dores acabaram atrapalhando e aí ele acabou indo para um tratamento conservador em relação a essa lesão no joelho. E aí agora, o São Paulo, os exames que o São Paulo fez e nessa evolução do tratamento conservador que o São Paulo tem feito, ainda não estava conseguindo constatar, o São Paulo ainda não conseguiu entender qual que é a gravidade dessa lesão no joelho, essas dores, esse edema, o que é de fato. O São Paulo não tem hoje uma dimensão do que é o problema e também qual que é a gravidade desse problema. Então o que o São Paulo vai fazer? O São Paulo vai fazer um procedimento com o Juan para entender de fato qual que é esse problema e aí, conseguindo identificar esse problema, o São Paulo vai entender a gravidade e vai entender como vai prosseguir. Os mais otimistas, a informação foi dada primeiro pelo GE, tá? Os mais otimistas acreditam que, identificando um problema, ele sendo um pouco mais tranquilo, em questões de semanas o Juan já poderia voltar. Agora, se precisar passar por uma cirurgia, aí ele já ficaria um pouco de tempo maior para essa recuperação. Mas aí o São Paulo vai meio que fazer esse procedimento para entender de fato qual que é a gravidade. Hoje o São Paulo está meio que sem saber o que está acontecendo. Então vai fazer esse procedimento justamente para entender agora como é que vai fluir essa questão das dores do joelho do Juan. E aí, por conta disso, existe um otimismo da parte do São Paulo da permanência do Juan. A ideia do Sassuolo era pegar o Juan e falar: São Paulo, você não vai comprar agora? Você só quer comprar lá em 2026? Quero não, obrigado. Volta Juan e vou jogar o Juan para o mercado para fazer uma venda. Inclusive a gente já conversou aqui no canal que Grêmio e Botafogo queriam a contratação do Juan. Mas como ele tem esse problema e talvez até o fim da janela ele não vai estar 100% curado, em condições,
a Sassuolo já entende, pô, então eu não vou vender esse cara agora. Então vamos fazer o seguinte, beleza, empresto aí o Juan por mais tempo e aí depois vocês podem comprar e aí volta aquela estaca do São Paulo de querer um reempréstimo do Juan para depois acabar comprando o atleta em definitivo. Então, por conta de toda essa situação, hoje já há um otimismo maior por parte do São Paulo de conseguir a permanência do Juan por mais tempo dentro do São Paulo. Então, São Paulo vai fazer uma cirurgia não, vai fazer um procedimento para entender se o caso vai ser cirúrgico. Tamanha é a complexidade realmente dessa situação do Juan. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Conto muito com a sua colaboração aqui nos comentários. Quero que você fale aqui o que você achou do vídeo, das notícias e se está na expectativa aí da contratação do anúncio de Hernan Crespo. Obrigado, uma ótima quarta-feira, até a próxima. Tchau!